hoje nós vamos começar uma série novinha chamada Jesus Cristo Libertador. E por mais religiosa que essa imagem possa parecer, nós vamos falar de tudo menos de religião. E tantas vezes nós tratamos Jesus como tudo em nossas vidas, menos pelo que Ele é. Pelo Messias, pelo Deus homem, pelo transformador de vidas, que Ele realmente é. Durante 4 semanas que antecedem a Páscoa, 3 na verdade, porque a última semana é a da Páscoa, em que nós cristãos do mundo todo, de todas as tradições, celebramos a morte e a ressurreição do Deus homem. Nós vamos focalizar em vários encontros que Jesus teve na vida dele. E esses encontros mostram muito mais do que milagres. Eles mostram como Jesus operava na vida de pessoas e como Jesus andava, quem Jesus era. Então hoje, em vez de simplesmente ler o texto para vocês, ou com vocês, eu queria que nós ouvíssemos a história de uma forma inusitada. Então, o Tiago e a Rúbia vão nos ajudar com isso. Chamada Jericó, anunciar que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor ao mestre chega, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor.
de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Essa história, como narrada pelo evangelista Lucas, diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, o homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo e disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. E quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Ele respondeu: Senhor, eu quero ver. E Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Você ora comigo? Senhor, nós queremos te pedir que tu abras os nossos ouvidos, abras os nossos corações, para que muito além de melodias gostosas de se cantar e de se ouvir, muito além de um ambiente confortável, ou muito além de migalhas, possamos abrir a tua própria palavra a nos confortar, a nos dar esperança, a nos libertar das nossas circunstâncias. É isso que nós te pedimos nesse momento, Pai, que a tua palavra, pura e simples como ela é, nos liberte das nossas circunstâncias. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto de Lucas é repetido em todos os evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são aqueles que os teólogos dizem que são parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João é também bíblico, mas ele é o mais diferente de todos. Ele tem histórias que nas outros não tem, e ele tem algumas vezes uma perspectiva bem diferente do que a perspectiva dos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas essa história de Lucas nos mostra muito de como Jesus trabalhava enquanto ele estava vivo entre o povo de Israel e entre até mesmo os outros povos daquela época. Tanto pelo filme, quanto pela música, quanto pela leitura. Eu tenho certeza que você notou que Jesus ia passando e normalmente por onde ele passava por uma grande multidão. Muita gente o seguia. E normalmente as pessoas seguem aqueles que estão enchendo a barriga com pão. Jesus fazia milagres. Jesus multiplicava pão. Jesus fazia com que pessoas pudessem passar a andar, ver e ter uma nova perspectiva de vida. E é natural que uma multidão, então, comece a segui-lo. Como hoje em dia, infelizmente, curandeiros também têm um grande número de discípulos. Pessoas que prometem milagres têm grande número de discípulos. Mas nessa narrativa de Lucas, o que chama atenção não é a multidão. O que chama atenção é o que Jesus faz em meio à multidão. E isso é uma tônica em todos os encontros de Jesus. Jesus deixa a multidão para trás e trata de um indivíduo. A multidão é muito perigosa. A multidão não é pessoal. A multidão, na verdade, tem um grito muito duro sobre aqueles que sofrem. Assim como essa multidão teve uma palavra muito dura com o cego, que por outras narrativas dos outros dois evangelhos nós sabemos que se chamava Bartimeu, provavelmente filho de um homem chamado Timeu, porque Bar, filho de Timeu. Jesus para
toda a procissão. Faz com que todos os outros esperem, os que diziam, fique calado porque ele não tem tempo para você. E Jesus chega até o cego, mostrando que é assim que ele trabalha. Vocês lembram de outros momentos na vida de Jesus, narrados pelos evangelhos, em que Jesus para tudo por causa de um indivíduo? Eu posso lembrar de vários outros. Jesus passava certa vez pela mesma cidade, no início, na entrada da cidade de Jericó, e passava por duas grandes piscinas que existiam, e a crendice popular era que de tempo em tempo aquelas águas eram remexidas e o primeiro que caísse dentro era curado. E Jesus passa ao lado de um homem que há 38 anos estava lá esperando ser curado. E provavelmente também com uma multidão. E ele para com aquele homem de 38 anos que precisava ser curado e não tinha como entrar na crendice popular, nas fábulas, na história para boi dormir de que caindo dentro d'água seria curado. E Jesus então diz, o que é que você quer que eu faça? E esse homem em particular, coxo, paralítico, ele dá desculpas a Jesus. Jesus ignora e diz, levanta e anda. E ele levanta e anda. Outra multidão que parou por causa de uma ordem de Jesus foi a multidão que acompanhava Jesus quando uma mulher com fluxo de sangue toca Jesus. E então Jesus para toda a multidão e diz, para, alguém me tocou. Parece palhaçada, não é? Sim, Jesus, e um dos discípulos, então provavelmente Pedro, disse, como é que tu queres saber quem te tocou? Tem milhares de pessoas aqui, é óbvio que te tocaram. Ele diz, não. Alguém me tocou de uma forma diferente. E então uma mulher, há muito tempo dolorida pelas suas mazelas e doenças, diz, fui eu que toquei. E ela foi curada. A ênfase aqui que eu quero fazer não é sobre a cura ou o milagre, mas é sobre como Jesus sempre operava e continua a operar. Ao contrário de muitos movimentos religiosos, Jesus não opera em multidões. Jesus não se comove pelas grandes multidões seguindo. Jesus não tem o coração balançado como o nosso, que quando temos uma grande multidão, nos sentimos mais inspirados a fazer, falar ou até mesmo a aparecer. Jesus trabalhava individualmente. Sempre. Jesus então para toda aquela multidão e vai até o homem que gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Esse grito pode passar despercebido. Pode passar como um grito de um mendigo qualquer, simplesmente querendo chamar a atenção daquele que era o líder daquela grande multidão e, portanto, podia de repente dar algo a ele para que a vida dele ficasse um pouquinho melhor. Aquelas esmolas que normalmente nós, inclusive, damos. E na época de Jesus, quem era coxo, paralítico, uma doença grave, às vezes lepra, doenças de pele degenerativas, ou até mesmo cegueira, eram praticamente um atestado de que você, por toda a sua vida, dependeria da boa ação dos outros. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, podia passar pelo ouvido de muitos, como mais um mendigo chamando a atenção de um transeunte que provavelmente tem um pouquinho de dinheiro para aliviar momentaneamente a dor. Mas aos ouvidos de Jesus soou diferente. Porque Jesus, filho de Davi, é um termo messiânico. Talvez você não seja religioso, eu espero que não, que infelizmente religiosos não vão chegar muito longe. Seja você evangélico, católico, estrafobólico ou qualquer outra coisa. Mas Jesus, nome de Jesus, filho de Davi. Filho de Davi era aquele termo que os profetas, na antiguidade dos patriarcas de Bartimeu, era prometido que um dia viria um descendente de Davi que restauraria então
o reino de Davi e todas as coisas seriam transformadas e feitas corretas. Portanto, nessa pequena frasezinha, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Bartimeu confessa o caráter messiânico de Jesus. Aquele prometido. Aquele que podia tudo transformar. Aquele que mais que esmolas podia dar. Então Jesus manda chamá-lo. E uma vez à frente de Jesus, Jesus pergunta ao cego: o que você quer que eu faça? Tantas vezes as perguntas de Jesus parecem ridículas. Que negócio é isso de perguntar para um cego o que você quer que ele faça? Mas, mais de uma vez, Jesus faz essa pergunta a pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. Uma variante dessa pergunta foi a mulher adúltera também, quando Jesus pergunta: onde estão os que te acusam? Ou o que tu queres que eu te faça? Ou por que você está nessa situação? E pode para muitos parecer que essa pergunta é uma pergunta banal. Mas Jesus era mais sábio que isso. Naquela pergunta, o cego Bartimeu podia ter dado várias respostas. Você já perguntou a algum cheira-cola, a algum mendigo, algum morador de rua, ou alguém desprovido de qualquer coisa, o que você quer que eu faça? Você já teve essa oportunidade? Já? Silvia, já? Ninguém mais? A Débora? Normalmente a resposta de alguém que nada tem e precisa de tudo é: você tem um pouco de comida? Ou você tem um trocado? E Bartimeu não faz essa pergunta. Quando Jesus, filho de Davi, pela confissão do próprio Bartimeu, pergunta: o que queres que eu te faça? A resposta de Bartimeu é muito eloquente. Ele diz: eu quero ver. Ele não pede esmolas. Tantas vezes em nossas vidas nós nos profissionalizamos em pedir esmolas de Deus. Na época de Cristo, por causa da situação de vida de cegos, coxos, pessoas com algum tipo de deficiência ou doença, essas pessoas se tornavam mendigos profissionais. Eram assim que eles levavam o mantimento para suas casas, se eles tinham algum tipo de família. E às vezes tinham. E muitas vezes as próprias famílias eram dependentes dessas pessoas. Porque pessoas próximos do templo, principalmente, em locais religiosos ou em passagens como encruzilhadas em que muitas pessoas passavam vendendo e comprando, e algumas feirinhas provavelmente por ali, muitas vezes essas pessoas eram o ganha-pão da família. Eram mendigos profissionais, porque como pessoas sabiam que era a única forma deles viverem, eles davam esmolas. Então, quando o cego Bartimeu diz a Jesus: eu quero ver, ele não está pedindo para que ele permaneça naquele estado e simplesmente, momentaneamente, ele tenha a sua dor aliviada, mas ele pede transformação completa de vida. E naquele momento ele pararia de ter a razão pela qual as pessoas o sustentavam. Você consegue entender a gravidade do pedido de Bartimeu? Naquele momento, não só ele veria, e nós podemos ver isso como algo maravilhoso, mas a partir daquele momento ele não mais tinha a desculpa que ele usou por toda a sua vida para que outros o sustentassem. Naquele momento ele teria a perda do seu ganha-pão, mas ele ganharia vida. Muitos de nós
insistimos, dia após dia, a chegar na frente de Jesus, filho de Davi, o Messias ou até mesmo de Deus, e insistimos em pedir esmolas. Na nossa época é comum determinar e reivindicar esmolas. Reivindicar que Deus cumpra sobre as nossas vidas as suas promessas. Enquanto Jesus não está no negócio de dar esmolas. Mas nós pedimos esmolas muitas vezes porque não queremos perder as circunstâncias que nos definem. Você já notou que você é definido por várias circunstâncias de suas vidas? Uma das circunstâncias que definem a sua vida são a família na qual você nasceu. Você é definido por ela. Você foi criado pelos seus pais, você carrega um código genético deles, você tem algumas deficiências provavelmente herdada deles e tem alguns pontos positivos também, mas a circunstância do local, da família onde você cresceu e nasceu, determinam muito do que você é. Determinam muito das suas potencialidades e muitos dos seus defeitos. Muitas vezes o nosso passado também, as nossas circunstâncias passadas, determinam o nosso presente. Determinam quem somos. Tantas vezes os nossos medos, nosso caráter ou falta dele, as nossas escolhas definem quem somos e tantas vezes somos dependentes dessas circunstâncias. Assim como o cego Bartimeu era dependente da sua cegueira. Você imagina que Jesus curar aquele cego determinou que ele perderia a sua circunstância desconfortável, mas confortante. Perderia, cego Bartimeu, a possibilidade de continuar mendigando. Da mesma forma que tantas vezes nós perdemos ou perderíamos a nossa capacidade de mendigar se Deus realmente nos tocasse. Assim, em vez de pedirmos que Deus transforme nossos casamentos, nós pedimos que Deus nos ajude a encontrar outra esposa ou outro marido. Em vez de pedir a Deus que transforme o nosso caráter e assim nos faça novos homens e novas mulheres, não mais dependente de um caráter decaído e completamente podre, nós preferimos que Deus nos alivie para que ninguém descubra quem realmente somos. E assim somos escravos das nossas circunstâncias. Eu não sei qual é a sua circunstância, mas talvez a sua circunstância se assemelhe a algumas circunstâncias desse vídeo. Eu sou aquela menina. Eu acreditei que o amor daquele homem era verdadeiro. Aos poucos, ele me afastou dos meus amigos, da minha família. E eu pensava que eles não gostavam do nosso relacionamento porque não queriam a minha felicidade. E eu entreguei a ele tudo o que eu tinha de mais precioso. Até o dia em que descobri que eu não era o grande amor da vida dele. Eu era apenas uma de mais 3. Teu amor me desfaz, teu amor me faz, quebra tudo e faz
eu me senti abandonado, rejeitado, sem chão, sem valor. Por quê? Por que comigo? Eu era tão pequena. Por que ele me tocou assim? Eu me senti tão suja, tão desprezível, indigna, tão usada. Oh, Deus! Onde o Senhor estava quando aquilo acontecia comigo? Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. Eu sou aquela mulher. Eu me lembro do dia em que o médico me disse: você tem apenas 3 meses de vida. E agora, meus sonhos, tudo que eu construí, o que eu fiz para merecer tudo isso? Eu sou aquele homem muito religioso. Para mim, tudo tinha que estar perfeito. Na minha casa, todos tinham que andar na linha. Eu era muito rígido, comigo mesmo e principalmente com os outros. Até que um dia, eu caí. Teu amor me desfaz. Eu caí. Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me desfaz. Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. Deus, Aonde você está? O Senhor está me o Senhor ouvindo? está me ouvindo? Será que o Senhor pode me restaurar? Pode pegar os cacos da minha vida e me fazer de novo? Eu me arrependo, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão. Será que o Senhor pode ser o meu pai? Eu preciso tanto de colo. Cura-me, Senhor. Me ajuda, pai. Cura-me. Será que o Senhor pode me tocar e lavar o meu coração, curar minhas emoções e me restaurar completamente? Eu me rendo a Ti, Senhor. A sua experiência talvez seja diferente de todas essas. Mas quando somos confrontados com a pergunta de Jesus, a pergunta que ele fez ao cego Bartimeu, nós temos a chance de darmos alguma desculpa para que permaneçamos com a circunstância impossível, mas confortável por estarmos tão acostumados com ela. E assim aceitarmos somente migalhas ou esmolas de Deus. Ou podemos fazer como o cego Bartimeu e dizer claramente aquilo que precisamos. E normalmente o que precisamos não são tratamentos paliativos. É interessante como quando nós chegamos ao mestre dos mestres, ao médico dos médicos, ao Senhor dos senhores, àquele que criou todas as coisas e é soberano sobre nós. Nós tantas vezes nos chegamos a Ele como um gênio da lâmpada que pode simplesmente aliviar a nossa carga, para que nós consigamos ir mais um pouquinho. E assim vamos de pouquinho em pouquinho, de 24 em 24 horas, levando a vida e sobrevivendo.
sobrevivendo os nossos desejos, sobrevivendo as nossas dores, sobrevivendo as nossas circunstâncias, sobrevivendo as nossas famílias falidas, sobrevivendo o nosso caráter dúbio e quebrado. E assim vamos simplesmente sobrevivendo como se Deus não existisse. Como que se tudo só dependesse de nós e de um pequeno gênio que de vez em quando nos ajuda quando as coisas realmente apertam. E tratamos assim Deus como um gênio, como um bombeiro que apaga incêndios, como alguém que administra nossos problemas, mas não como aquele que pode transformar nossas vidas no âmago de nossas vidas, no cerne, no completo centro do problema. A minha pergunta para você hoje é: o que você precisa? Não, isso não. Não estou falando de esmolas. Eu não estou falando, eu quero que ele cure a minha gripe. Ou eu quero que ele me ajude a conseguir um emprego novo. Não, ou a gente precisa mudar de casa, eu quero uma casa. Todas essas coisas podem ser muito pertinentes, mas são tão supérfluas e efêmeras. O que você diria se Deus chegasse hoje à sua casa antes de você dormir e de alguma forma sussurrasse ou de uma forma magnânima e muito paciente e com aquela voz maviosa falasse a você: meu filho, minha filha, o que você quer que eu faça? Normalmente as nossas respostas são condicionadas a permanecermos nas nossas circunstâncias e termos um pouquinho de alívio ou prazer em meio às circunstâncias deploráveis. Foi a mesma coisa que aconteceu com o cego Bartimeu. Se ele tivesse dito a Jesus: me dá uma esmola. Mas não, o cego Bartimeu diz: o meu problema é cegueira. Eu quero ver. E o que Jesus fez? Ele o curou. Eu gostaria que nós tivéssemos a oportunidade de simplesmente, individualmente, ou se você está com a sua esposa ou com seu marido, que então vocês dois juntos respondessem essa pergunta de Jesus e dissessem a Ele agora o que quer que você quer que Ele faça. Quais são as suas verdadeiras necessidades? Você sabe. Às vezes nossas circunstâncias são tão duras que nós até mesmo esquecemos o que realmente precisamos. Porque estamos tão acostumados com esmolas. E muitas vezes nem mais imaginamos a possibilidade de sermos libertos das esmolas. Das circunstâncias que nos trazem esmolas. Você pode então baixar a sua cabeça, não de uma forma religiosa, mas mesmo nesse silêncio, simplesmente se direcionar a Deus e dizer o que realmente é o cerne da questão. Talvez seja a sua família, seu casamento talvez esteja acabado. Por que não pedir: Senhor, me transforma para que meu casamento seja mudado? Talvez o cerne da questão para você seja alguém muito próximo a você que tem vícios. E você precisa de mudança.
Talvez seja o seu caráter. Peça a Deus que mude o seu caráter. Deus não precisa ajudar você a esconder as mentiras, Ele pode simplesmente ajudar você a viver transparentemente e ser completamente curado do seu caráter quebrado. Talvez a sua circunstância seja o passado que hoje ainda marca você. Por que não dizer àquele que pode tirar essa carga de suas costas: eu quero parar de sentir essa dor, esse ódio, esse rancor de algo que aconteceu há tanto tempo atrás. Talvez a sua circunstância seja uma doença que você convive há tanto tempo e hoje essa doença marca você. Por que não dizer: Pai, eu queria não mais ser dependente disso. Eu não sei qual é a sua circunstância. O que eu sei pela interação de Jesus com inúmeras pessoas nos evangelhos é que ele não trabalhava em multidões, mas ele trabalhava na individualidade, na intimidade de cada um. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nós precisamos começar a pedir dele não mais esmolas e não mais estar simplesmente na sarjeta da vida, vendo a vida passar e tantos outros passarem por nós também. Porque tantas vezes Deus passa por nossas vidas e nós simplesmente pedimos esmolas. Hoje é dia de pedir transformação. Talvez você seja um homem que há tanto tempo trai sua mulher e não sabe mais o que é a vida sem isso. Por que não hoje pedir a Deus que transforme a sua vida e que você seja fiel a ela e que tenha o seu caráter transformado? Talvez você seja uma menina, uma moça, uma jovem senhora que não consegue ficar sem uma presença masculina na sua vida. Talvez essa marca tenha vindo a aparecer na sua vida por causa de exemplos de homens que você teve na sua vida. Seu pai, tios. Por que não dizer claramente o que é a Deus e dizer: eu dependo que tu transformes, eu estou pronto a qualquer consequência? Talvez a sua resposta, o que quer que eu te faça, tenha a ver com os seus desejos. Aqueles mais íntimos, que você não compartilha com ninguém. Aqueles segredos mais obscuros. Por que não dizer, como o Bartimeu disse: eu quero ver. Não posso garantir resultados, mas eu posso garantir a presença do que curou o cego Bartimeu. E é na presença dele que nós entraremos agora. Senhor Jesus, é tão fácil para nós humanos nos acostumarmos com dificuldades, circunstâncias, lixo. Tu nos deste um poder de adaptarmos às circunstâncias mais difíceis em nossas vidas. Quando perdemos a visão, nossa audição melhora. Quando não mais conseguimos falar, conseguimos gesticular. Mas, Pai, todos nós somos marcados por circunstâncias que definem quem somos. Pai, ajuda-nos a olharmos
para dentro de nós mesmos e vermos nossa real necessidade. Transforma o caráter daqueles que precisam iniciar uma completa metamorfose de quem são. Pai, liberta tantas jovens, homens e mulheres que não conseguem ficar sozinhos. Pai, ajuda aquelas famílias que têm passado por dificuldades e pedem só mais um dia, ou que até já desistiram e talvez estejam até no processo de procurar um advogado. Senhor, eu te peço que tu transformes, mas que tu transformes as circunstâncias por completo. Pai, eu não sei quantos estão realmente falando contigo, mas eu te peço que aqueles que confiam em ti para que as suas circunstâncias, caráter, vida, relacionamentos sejam transformados. Que tu te demonstres fiel e poderoso nesses problemas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O cego Bartimeu com certeza teve dificuldades em sua vida depois de ver. Uma das dificuldades que certamente ele enfrentou é que ele teve que começar a trabalhar. Já parou para imaginar nisso? Daquele dia em diante ele precisou produzir para comer, porque ele não tinha mais a condição de cego. É provável que se Deus agir em sua vida para transformar a situação, você terá que trabalhar. Trabalhar nos relacionamentos, trabalhar nas dores, trabalhar no perdão, trabalhar no desenvolvimento de um novo caráter. Mas a coisa boa é que você não trabalhará sozinho. Deus está conosco e Cristo, de acordo com a sua própria palavra, Ele nos garante o seu Espírito em nós, para que essas transformações continuem. Se por algum motivo você deseja ajuda em trabalhar, porque não mais cego você é, eu gostaria de pedir que, logo que você saísse dessa reunião, você desse seu nome, o seu endereço eletrônico e o seu telefone. E assim você possa ser ajudado por pessoas da comunidade. Nós queremos trabalhar com você, se assim você desejar. A realidade da presença de Deus através de Cristo em nossas vidas precisa ser uma realidade de transformação e não uma realidade de complacência com os problemas. Então que você continue buscando transformação e que assim Deus te abençoe.